é Deus? Muitos são os que se perguntam: quem é Deus? Para estes, eu apenas digo uma coisa: descubra. Sim, descubra por você mesmo quem é Deus. De que forma você conhece uma pessoa? Não é se relacionando com ela, não é conversando com ela, observando suas atitudes, observando o que ela faz e conversando realmente com ela que você a conhece? Pois bem, da mesma forma é com Deus. É criando um vínculo, é tendo um relacionamento pessoal com Deus que você o conhecerá. E é dessa forma que Deus se revelará a você de forma única e especial. De certa forma eu falei isso no vídeo passado em que eu comentei um pouco sobre a oração. Eu disse nesse vídeo que a oração é uma relação viva e pessoal com Deus. E a oração é um meio de revelação de Deus a cada um de nós. Então, se relacionar com Deus é uma forma única de conhecê-lo, mas também existe uma forma de conhecer Deus, que é por meio da sua revelação, por meio da história da revelação de Deus à humanidade. E que revelação é essa? Pois bem, essa revelação, ela é uma história, e ela está na história e no tempo. Essa história se exprime em palavras humanas que expressam a palavra de Deus. É isso que chamamos de Palavra de Deus, ou então Bíblia Sagrada ou Escrituras Sagradas, que é isso aqui. Então, neste livro está contando uma história, que é a história da revelação de Deus à humanidade, uma história de amor entre Deus e os homens. Então, é neste livro que se encontra a história da revelação de Deus, que se comunica, que se revela a si mesmo aos homens por meio da palavra. Nós vamos observar e ver melhor ao longo de alguns vídeos o que é exatamente esta palavra, uma palavra que não é morta, mas que é viva. Mas por agora basta que compreendemos que é através desta palavra que nós podemos compreender um pouco sobre quem Deus é. Descobrimos que Deus é único, que Ele é um só. Eu já falei um pouco sobre essa questão em um vídeo em termos mais apologéticos, sobre um Deus único. Se você se interessa mais por esses aspectos mais apologéticos, eu recomendo que você assista também o vídeo em que eu falo sobre isso, que é o vídeo O Cristianismo é a Religião Verdadeira, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a veracidade do cristianismo. Então, no início da história de Israel, existiam entre o povo de Deus muitos outros povos que pertenciam a religiões em que existiam vários deuses. Então, eram religiões politeístas. E nessas religiões existiam deuses feitos de pedra. Então, eles tinham boca, tinham ouvidos, nariz, olhos. Então, eles eram deuses feitos à imagem e semelhança do homem pelo homem. Então, para esses povos, o Deus de Israel, o Deus único e invisível, era algo muito estranho, era algo absurdo, uma ideia absurda. Eles achavam isso muito estranho, porque era um Deus invisível que não podia ser visto, mas podia ser ouvido. E, inclusive, muitos povos, eles achavam que estavam em vantagem sobre Israel, porque eles tinham vários deuses, enquanto Israel só tinha um. Mas eles não sabiam que esse Deus ele era onipotente, então ele era todo-poderoso. Esse Deus era também chamado de Deus dos pais, porque ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então era o Deus dos patriarcas, que fez uma aliança que é a aliança do Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Essa aliança feita por Deus com os homens, Abraão, Isaque e Jacó, com os patriarcas, ela é uma aliança que expressa a fidelidade de Deus, mostra que Deus é fiel, entre muitas outras coisas, então mostra que Deus é fiel. E essa fidelidade de Deus só é possível porque Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente, de forma que nós podemos confiar realmente em Deus. Porque Deus tudo pode, Deus não é limitado pelo tempo, de forma que Ele é atemporal. Ele também não é limitado pela matéria, é imaterial. Ele também não é limitado pelo espaço, é não espacial. Assim, Deus é infinitamente poderoso, porque Ele transcende todos esses aspectos, de forma que Deus é eterno, Deus é o princípio. E se Ele transcende tudo isso, Ele também é Espírito. Esse Deus que é Espírito, Ele pode criar tudo que existe. Todo o cosmos, toda a matéria, todo o tempo, todo o espaço. Então, Deus é Criador. Em alguns aspectos mais morais agora, primeiramente,
Deus é santo. Isso significa que Deus é em sua natureza santo, ele é santo. E nós vemos isso muito nas Escrituras, em algumas passagens, diante de comportamento, diante da revelação de Deus a alguns personagens e diante do comportamento de alguns personagens diante desses acontecimentos. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 5, diz que Deus falou a Moisés em uma sarça ardente. Ele disse o seguinte: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E por fim diz que Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Isso mostra como Deus era santo, como Deus é santo. Da mesma forma lá em Isaías, capítulo 6, que narra quando Isaías viu Deus, nós podemos também ver esse aspecto da santidade de Deus. Isaías falava assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo, também de lábios impuros, e entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma, de maneira semelhante, faz também Pedro diante dos milagres de Jesus, como narra em Lucas capítulo 5, versículo 8. Pedro disse: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então o pecado afasta o homem de Deus. E isso mostra que há uma incompatibilidade entre a santidade de Deus e o pecado do homem, e o homem pecador. Essa incompatibilidade não existe porque assim Deus escolhe, mas porque a santidade faz parte da natureza de Deus, sendo que não é uma escolha, é algo que acontece. Essa incompatibilidade entre a santidade e o pecado são coisas opostas. Só que, de alguma forma, isso se anulou, isso não aconteceu mais, esse afastamento, essa distância que havia entre Deus e o homem que é pecador, porque Deus escolheu ser misericordioso. Então Deus é misericordioso e, além disso, Deus é bom, porque Deus escolheu enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele enviou o seu Filho para que ele pudesse ser o Cordeiro, para que ele pudesse levar sobre si os nossos pecados e assim nós pudéssemos nos reconciliar novamente com Deus, estar com Deus. Podemos observar também que Deus é amor, e esse é um aspecto muito importante e fundamental para conhecer quem Deus é, porque esse é o princípio da própria criação. Nós somos criados em um ato de amor, nós somos criados no amor e para o amor. Mas Deus não é somente nosso Criador, é algo que está distante, Deus nos fez e pronto. Não, Deus é nosso Pai. E isso fica muito claro com a vinda de Jesus, em que Ele tem um relacionamento com o Pai e Ele nos dá a dignidade de nos tornarmos filhos de Deus, tendo um relacionamento com o Pai também. Um relacionamento verdadeiro entre pai e filho, pai e filha. Enfim, sobre tudo isso, Deus é. Como assim Deus é? Deus é. Deus é a plenitude do ser. Deus é a plenitude do ser e da perfeição. Tudo existe nele, nada fora dele. Tudo pode ser pensado e concebido a partir de Deus, mas nada pode ser pensado e concebido fora dele. Deus é o princípio de tudo, Deus é eterno, de forma que não podemos pensar em existência fora de Deus. Deus não existe, Deus é. E se Deus é, então Deus é a verdade. Porque vamos olhar o próprio conceito de verdade. A verdade, em seu próprio conceito, é aquilo que foi e aquilo que sempre será. Então, a verdade é incorruptível e é eterna, assim como Deus é eterno. E esse aspecto de Deus é algo muito claro quando Deus revela o seu nome a Moisés, um pouco depois daquela passagem que eu li anteriormente, em que ele se revela na sarça ardente a Moisés. Ele fala que ele diz: eu sou aquele que sou. Diz assim em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou, e ajuntou: eis como responderás aos israelitas. Aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. É ao mesmo tempo um nome revelado e ao mesmo tempo como que a recusa de um nome propriamente dito. E por que isso? Eu vejo que Deus está dizendo assim: eu sou aquele que sou, como quem diz: eu sou aquilo que sou eterno e minha natureza e aquilo que eu sou não pode ser mudado.
Então a minha identidade é eterna. A minha identidade é aquilo que é e não pode ser mudada. Eu não me vejo como quem diz: queres saber quem eu sou? Então venha descobrir quem eu sou. Parece que é um convite a conhecer Deus, a ter um relacionamento com Ele, descobrir quem Ele é através de um relacionamento. Então nós voltamos novamente a esse ponto que é essencial, que é relacionamento. Para conhecer Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele. Você só vai conhecer Deus plenamente se você se relacionar com Deus. Porque muitas pessoas podem dizer que Deus é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Você pode ler sobre isso, mas você só vai ter pleno conhecimento disso quando você se relacionar com Deus, porque daí Ele vai revelar quem Ele é a você. E esse vídeo acaba aqui terminando como um convite para você se relacionar mais com Deus. Ore, fale, converse com Deus, pois dessa forma Deus se revelará a você de forma única e especial e você terá pleno conhecimento de quem Deus é. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom, que você tenha conseguido absorver um pouco da mensagem que eu quis passar. Espero que tenha agregado algo a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha descobrido alguns aspectos sobre quem Deus é e também tenha sido estimulado a ter um melhor relacionamento com Deus para descobrir quem Deus é. E também dessa forma descobrir quem você é. E eu termino esse vídeo dizendo mais uma coisa: Deus é maravilhoso. E é isso, até a próxima. Tchau!